Queridos, a paz e a graça do Senhor Jesus Cristo. Que maravilha estarmos na casa do Senhor e podermos adorá-lo. Cada momento, cada cântico, cada louvor é momento de alegria, de sabermos que nós estamos na presença do Senhor. E o nosso Deus, Ele continua agindo entre o seu povo. Eu louvo a Deus pela sua vida, louvo a Deus por você estar aqui nessa noite. E por aqueles que estão nos acompanhando através do nosso canal no YouTube. Que bom que nós estamos juntos nessa celebração. Graças a Deus por tudo que o Senhor tem feito e por tudo que Ele há de fazer em nome de Jesus. Amados, nessa noite nós queremos meditar na palavra de Deus, na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 8. Vamos ler um único versículo, que é o versículo de número 28. É um versículo bem conhecido. Eu mesmo tenho um carinho especial por esse versículo. Muito dele gosto. Existem algumas situações na nossa vida que talvez você vá pensar que se contrapõem a essa palavra. Por exemplo, um pai, ele tinha uma única filha. Ele a chamava o sol da minha vida. Aquela menina de 12 anos, aparentemente saudável, desenvolveu fortes dores de cabeça. Numa sexta-feira, ela é levada ao hospital com urgência, mas infelizmente, no sábado ela veio a óbito. Um menino vai com seu grupo de jovens da igreja em um passeio, e no retorno para casa, o veículo em que estavam sobra numa curva e choca-se com um caminhão. Quando a ambulância chega lá, encontram aquele menino sem o movimento das pernas. Foi constatada uma lesão na coluna e ele ficou paralítico. Um homem sente o chamado de Deus para entrar no ministério. Ele deixa seu bom emprego e se muda para uma outra cidade a fim de entrar no seminário e fazer o curso de teologia. Sua esposa abandona a família, amigos para acompanhá-lo. E depois então dele concluir aquele curso de teologia, ele começa a pastorear uma pequena e humilde congregação numa cidade afastada do interior. Porém, o seu salário não dá para pagar as suas contas e manter a sua família, e ele se vê obrigado a deixar o ministério, voltar para o seu antigo trabalho. Um policial para um homem desconhecido por ser um traficante de drogas. Há uma luta, e de alguma forma o traficante pega a arma do policial e atira nele a queima-roupa, atingindo-o mortalmente. Aquele oficial tinha 28 anos e era pai de 2 crianças que ficam órfãs. Queridos, nós estamos a par das circunstâncias mais adversas dos nossos dias. Tragédias, sofrimentos acontecem todo momento. E alguns poderiam perguntar: onde está Deus diante de tanto sofrimento? Para responder a essa pergunta, eu quero oferecer-lhe esse versículo da palavra de Deus, que diz: sabemos que Deus age em todas as coisas, para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Será que nós podemos acreditar nesse versículo? Será que nós podemos depositar a nossa confiança nessa passagem da palavra de Deus? Sejamos honestos. Às vezes, nós temos dificuldades para aceitar essa passagem e algumas outras como verdade de Deus para a nossa vida, diante desse mundo que está envolto em tragédias, em acontecimentos tão sinistros. Mas, nesse versículo em especial, nós encontramos 2 problemas que nós queremos chamar a atenção. Primeiro, é que Paulo declara que tanto ele, quanto os romanos, que são os destinatários diretos dessa carta, como todos nós que somos destinatários indiretos, que nós sabemos que essas promessas, ou que essa promessa é verdadeira. É por isso que o apóstolo, ele inicia o versículo dizendo: sabemos que Deus age. Não havia nenhuma dúvida no coração de Paulo,
E eu quero crer que também não havia dúvida no coração daqueles crentes que estavam lendo essa carta. Eles sabiam que Deus era aquele que agia. Mas você poderia perguntar, em pleno século 21, aqui no José Walter, como Paulo tinha tanta certeza disso? Na verdade, muitos crentes nos nossos dias não têm tanta certeza de que Deus age para o bem em um mundo marcado pelo sofrimento e pela dor, principalmente quando esse sofrimento bate à nossa porta, porque enquanto isso está acontecendo na porta do vizinho, a gente até aceita, mas quando ela chega até nós, isso tem um impacto muito forte. É bem verdade que nós esperamos e desejamos que Deus haja em todas as coisas para o bem, mas será que nós sabemos disso? Porque há uma diferença entre esperar e desejar e saber. Esperar é você aguardar que aconteça, mas pode não acontecer. Mas quando você sabe, você tem a confiança de que aquilo vai se realizar. Um outro problema, queridos, que nós encontramos nesse versículo, que diz que Deus age em todas as coisas. Isso parece muito amplo para nós. E o que quer dizer todas as coisas? Podemos até nos arriscar a acreditar que Deus realmente age em algumas coisas para o nosso bem, principalmente quando essas coisas tiverem um caráter positivo, quando essas coisas nos forem favoráveis. Mas será que diante dos problemas, das crises, das perdas, das dores, nós podemos dizer que Deus está agindo em todas as coisas? Será que nós entendemos que até mesmo na dificuldade, nós aprendemos grandes lições de fé que não podem vir de outra forma? Será que nós podemos ter certeza de que realmente são todas as coisas? Talvez essas palavras sejam verdadeiras no sentido teórico, ou como uma declaração de fé, mas não necessariamente uma coisa prática, uma coisa do dia a dia. Mas queridos, será que todas as coisas realmente concorrem para o nosso bem? Romanos 8, 28, queridos, é um daqueles versículos mais amados da Bíblia, e talvez muitos de vocês, como eu, pudessem dar testemunho do agrado, do apreço, do carinho que tem com essa passagem. E isso não se deve apenas pela mensagem nele contida, mas por experiência, por algo que você vivenciou. Talvez você estivesse doente, e ao ler este versículo, alguém que chegou e fez essa declaração para você, aquele versículo foi como um remédio para a sua alma, foi como um renovo. Talvez você tenha perdido um ente querido, e essas palavras de alguma forma o confortaram, o consolaram. Você possa ter sido esmagado e derrotado pelos ventos de provações, e este versículo lhe deu esperança para continuar. É maravilhoso quando isso acontece conosco, quando nós estamos no fundo do poço, e ao lermos a palavra de Deus, nós percebemos que ali no poço jorra a água da vida. Porém, amados, nós ficamos perplexos ao saber que há cristãos que secretamente duvidam da promessa de Romanos 8, 28. Eles ouvem esse versículo, e em vez dessa palavra ser um bálsamo para a alma, parece uma piada zombeteira e cruel. Eles dizem: o que Deus quer dizer quando afirma que age em todas as coisas para o bem? Pastor, a doença não é uma coisa boa. Nós estamos aqui com vários irmãos que estão ausentes da ceia porque estão com chikungunya, estão com gripe, outros estão se recuperando de cirurgia. A morte não é uma coisa boa. Pais e mães de família que têm a vida tirada por marginais, isso não é uma coisa boa. O divórcio não é uma coisa boa. O suicídio, diante de um quadro tão intenso e profundo de depressão, não é uma coisa boa. A morte de uma criança inocente não é uma coisa boa.
Diante disso, será que nós podemos acreditar em Romanos 8, 28? E aqui, queridos, há duas revelações nessa passagem que são feitas pelo apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, que nos ajudarão a responder à validade dessa promessa de Romanos 8, 28. E a primeira revelação, queridos, é que Deus está trabalhando ativamente para o nosso bem. A palavra de Deus diz que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Algumas pessoas, queridos, acreditam que a vida é como o lançamento de um dardo. Às vezes você ganha e às vezes você perde. Eles acreditam que depois da tragédia, Deus aparece para fazer tudo dar certo. Mas essa não é a visão bíblica. Alguns chegam até a dizer: se as nossas vidas forem confortáveis, se tivermos riquezas, boa saúde, então está tudo bem. Mas este, querido, não é o bem que a palavra de Deus faz referência aqui nesse versículo. Não é o fato de você ter boa saúde, não é o fato de você ter um bom emprego, não é o fato de você ter uma família estabilizada, não. Porque apesar dos problemas, e nós todos sabemos que os problemas nos alcançam, apesar dos problemas, nós podemos saber que Deus age para o nosso bem. Não apenas nos momentos agradáveis da vida, não. Não é este bem que Paulo tinha em mente. Este não é o alvo da vida cristã. Porque se assim fosse, aqueles nossos irmãos em Cristo do passado, que foram presos, que foram lançados nos coliseus romanos, que foram trucidados pelas feras, que foram queimados vivos, que foram decapitados, eles seriam os mais miseráveis homens. Eles não usufruíram de férias em Barcelona, eles não viajaram com a família para Fernando de Noronha, eles não tinham uma gorda conta em algum paraíso fiscal, mas apesar disso, eles de forma alegre louvavam ao Senhor, mesmo diante da perseguição, mesmo diante dos algozes que tirariam as suas vidas, porque eles se lembravam de Apocalipse, quando ele diz: ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Paulo não escreveu um otimista cheque em branco para a igreja, se bem que hoje a gente quase não fala em cheque, mas imagina, alguém chegar e te dizer: olha, aqui está um cheque, pode preencher no valor que você desejar e descontar e retirar no banco. Que alegria não seria para nós, mas não é isso que o apóstolo Paulo está fazendo aqui, nem tampouco o Espírito Santo. Ele definiu o que é bem como algo que está além do conforto, além da riqueza. Se definirmos o que é bom como apenas o que podemos tirar ou ter nesta vida, então perdemos a mensagem desse texto. Se você simplesmente acredita que o bem de Deus para você é aquilo que você pode alcançar, materialmente falando, nos dias da sua vida aqui, você não entendeu a palavra de Deus. Certamente Paulo não era indiferente ao sofrimento, ele sabia muito bem disso. Ele que sofreu tantas vezes por causa do Evangelho, foi apedrejado, a ponto de ser considerado morto, recebeu chicotadas, a ponto de sua pele ser totalmente rasgada. Ele foi expulso até mesmo de ambientes cristãos, porque discordava daqueles que se diziam judaizantes. Passou por prisões. Tudo isso foi suficiente para erradicar a ingenuidade que pudesse se ocultar no seu coração. Ele sabia o que era sofrimento. É por isso que dentro do próprio versículo, Paulo expressa os pré-requisitos do que é bom acontecer na nossa vida. Quando olhamos, queridos, para catástrofes, como a que aconteceu nesses últimos dias em Pernambuco, onde centenas de pessoas perderam as suas vidas, nós resistimos a fazermos uma interpretação simplista desse versículo. Às vezes, queridos, acontecem tragédias e pessoas bem intencionadas,
Pessoas crentes podem até dizer: meu irmão, isso não é uma tragédia, só parece ser. Apenas tenha fé. Às vezes aquela pessoa é bem intencionada, quer levantar o nosso ânimo e diz: olha, isso não é uma tragédia na sua vida não, se preocupe não que logo vai passar. São aquelas palavras de ânimo que a gente escuta, mas que não tem base bíblica. Ou aqueles que dizem assim: não importa o que aconteça, Deus transformará essa catástrofe em uma bênção na sua vida. Queridos, a Bíblia nunca nos pede para fingir que a tragédia não é tragédia, ou para fingir que a nossa dor não é real. Diante das situações adversas, diante das situações dolorosas, diante das perdas, nós devemos entender o envolvimento ativo de Deus em prover o nosso bem. O que acontece a você e a mim não é o giro mecânico de uma roda impessoal, não é o destino, não é o karma, não é a sorte, é um Deus que se relaciona conosco e que está trabalhando ativamente em nossa vida. Todas as coisas, incluem as boas coisas que Deus nos dá, é bem verdade, emprego, alimento, saúde, família, tudo isso é bênção, mas todas as coisas também incluem os sofrimentos deste tempo presente, como lemos lá em Romanos 8:18, bem como tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo e espada, como o próprio Paulo testemunha em Romanos 8:35, inclui grandes catástrofes, tornados, tsunamis, guerras, acidentes de avião, acidentes terríveis. É por isso que Deus não é pego de surpresa em nada disso. Quando aconteceu aquele tsunami na Ásia, e milhares de pessoas pereceram, Deus não foi pego de surpresa ali, não era algo que fosse do desconhecimento de Deus, mesmo que aqueles que defendem o teísmo aberto, levantassem a voz e dissessem: não, Deus nada sabia disso, Ele se surpreendeu como nós nos surpreendemos pelos fatos que estão acontecendo. Não, queridos, nós também vemos que todas as coisas incluem as nossas frustrações, mesmo as menores da nossa vida, aborrecimentos diários, problemas no trabalho, problemas no carro, engarrafamento, problemas de relacionamento e situações desencorajadoras. Tudo isso está nesse bojo de todas as coisas. Paulo está dizendo: tudo o que acontece é bom na sua vida? Não, não é isso que Paulo está dizendo. Ele não está dizendo que o mal e a tragédia são bons. Ele não está dizendo que tudo vai dar certo se nós tivermos fé. Ele não está dizendo que entenderemos porque Deus permitiu que uma tragédia acontecesse. Não. A palavra bem não significa necessariamente feliz, indolor ou financeiramente bem-sucedido, ou qualquer ideia que possa dar a entender um melhor resultado possível em um determinado dia. Não é nada disso. E aí você poderia perguntar: pastor, tudo bem, eu já sei o que não significa, mas o que quer dizer que Deus age para o nosso bem? Queridos, Paulo aqui, ele está dizendo que Deus, ele é como se erguesse uma placa diante de nós, e nessa placa estivesse o seguinte escrito: silêncio, Deus em ação. O nosso Deus não está parado, Ele está agindo para o nosso bem. Deixe-me ilustrar isso. As crianças pequenas muitas vezes ficam com medo à noite. Quem tem filho sabe muito bem. Às vezes é um barulho, às vezes é a chuva, e isso faz com que esse medo diante da escuridão as deixe apavoradas. Elas gritam até que finalmente o seu pai chegue. Elas então se sentam na cama com ele as pega no braço, as segura e diz: não tenham medo, eu estou bem aqui com vocês. E o medo vai embora quando o papai chega. Amados, assim também é conosco. A escuridão da vida nos assusta até descobrirmos que o nosso Pai Celestial está ao nosso lado.
nós vamos nos amedrontar diante dos pavores deste mundo. Nós não estamos isentos de nos determos diante das coisas que nos trazem medo, pavor, terror. Mas precisamos nos lembrar de quem é o nosso Deus, de que Ele está conosco, Ele não nos desampara. A escuridão ainda é escura, ela nos amedronta, nos inquieta, mas Ele, o nosso Deus, está lá e faz toda a diferença. É por isso que o salmista pode dizer: se eu subo aos céus, lá estás, se eu desço ao mais profundo abismo, ali tu também estás. O Senhor não nos desampara em momento algum, Ele está sempre conosco. Será que nós podemos acreditar na promessa de Romanos 8, 28? Sim, mas precisamos crer que Deus está trabalhando ativamente em nossa vida. Deus trabalha em nós e através de nós, porque não adianta a gente entender que apenas Deus está agindo para mudar o nosso coração, para mudar a nossa mente. Isso Ele está fazendo, mas Ele trabalha e também através de nós, para sermos agentes de transformação na vida de outras pessoas. Deus, Ele quer o nosso bem supremo, e Ele faz isso para atingir o seu propósito. Nós não devemos pegar Romanos 8, 28, queridos, e usá-lo para tentar consolar nós mesmos e aos outros, achando que quaisquer provações ou tragédias resultarão em sucesso. Ah, você não passou no concurso público, não tem problema, isso aí vai ser bênção na sua vida. Você bateu o carro, olha só que coisa maravilhosa, Deus vai fazer uma grande obra na tua vida. Você perdeu seu marido, não tem problema, Deus vai te dar uma coisa muito melhor. As irmãs ficaram todas alegres, Jesus tem misericórdia. Queridos, não é verdade que Deus mudará as coisas, e que mesmo os fracassos e perdas são de alguma forma coisas boas. Não, em vez disso nós devemos nos concentrar na verdade mais importante, de que Deus é maior do que todas as nossas tragédias, todas as nossas perdas, todos os nossos fracassos. Maior é o que está conosco do que aquele que está no mundo. Você vai passar por perdas, você vai passar por tristezas, por sofrimento, por fracasso, por derrota, mas esteja certo que mesmo que você venha atravessar o vale da sombra da morte, o teu Deus estará contigo. Além disso, queridos, não podemos simplesmente fazer o que quisermos e esperar que tudo dê certo, que tudo ocorra para o nosso bem. Nós deixamos de abastecer o carro, e aí quando ele para de funcionar, aí a gente reclama: Senhor, tu não age para o meu bem, por que não está rodando? Poxa, tu não abasteceu, cabra. Pensava o quê? Vai rodar com vento? Isso não é um barco não. Ah, meu casamento está em crise. Por que será? Você tem investido no seu casamento? Você tem cuidado da sua esposa? Você tem cuidado do seu marido? Você tem cuidado dos seus filhos? Queridos, Deus trabalha todas as coisas para o bem daqueles que foram chamados de acordo com o seu propósito, não daqueles que estão ignorando o seu chamado e desobedecendo os seus mandamentos. Então, se você está desobedecendo os mandamentos de Deus, não espere que o bem aconteça na sua vida. C.S. Lewis, um grande escritor cristão, ele escreveu uma vez que existem dois tipos de pessoas neste mundo: aqueles que dizem a Deus que a tua vontade seja feita, e aqueles a quem Deus diz que a tua vontade seja feita. Queridos, quando nós oramos o Pai Nosso, a gente costuma dizer isso, que a tua vontade seja feita assim na terra como no céu. Mas, amados, será que o nosso viver, que o nosso caminhar, está revelando que a vontade de Deus está se cumprindo na minha vida? Ou será que eu estou seguindo os ditames do meu coração? Se insistirmos em seguir o nosso próprio caminho, Deus vai nos permitir fazê-lo, mas isso pode não acabar bem.
nos é dada a escolha de deixar nossas próprias vontades, nossas próprias ideias sobre como deve a vida ser, nossos objetivos e ambições, deixar qualquer coisa que possamos erguer mais alto do que o próprio Deus e segui-lo. Foi isso que os discípulos fizeram, passaram a ser seguidores de Jesus, deixaram tudo para ser seguidores, discípulos de Cristo. É isso que Deus deseja de nós. Porém, nós também temos a opção de rejeitá-lo. Nós temos a opção de confrontá-lo, de nos rebelarmos contra Deus. A promessa de Romanos 8:28, ela é limitada àqueles que amam a Deus. Isso significa, amados, que a promessa é para os cristãos, para os crentes salvos que depositaram a sua confiança em Jesus Cristo. Não importam nossos sentimentos em um determinado dia, amar a Deus, isso é parte do viver cristão. Quando nós fizemos Cristo como Senhor e Salvador, nós assumimos o compromisso de viver a sua palavra, de andar no seu caminho. Nós fomos alcançados, nós fomos justificados, mas nós estamos sendo santificados. Será que o nosso caminhar reflete a glória de Deus? Será que na escola, na faculdade, no trabalho, em casa, no lazer, eu sou uma testemunha do Deus vivo? Ah, queridos, para aqueles que morrem sem Cristo, as coisas não terão funcionado para o bem, pois eles rejeitaram a oportunidade de aproveitar essa promessa. Infelizmente, há muitos que rejeitam a promessa de Deus, e eu não estou me referindo apenas àqueles que, ouvindo o testemunho, a pregação do Evangelho, dizem não e dão as costas, mas às vezes até mesmo aqueles que um dia levantaram sua mão e vieram ao altar, e que estão rebeldes, não estão servindo a Deus, estão agindo segundo os seus próprios interesses. Queridos, precisamos entender o grande amor de Deus, quando Ele se entregou na cruz do Calvário por amor de nós. Hoje nós estaremos participando da ceia do Senhor, estaremos trazendo à memória aquele que nos traz esperança, estaremos tomando o pão e nos lembrando do sacrifício do corpo de Cristo, estaremos tomando o cálice da nova aliança, a aliança do sangue do Cordeiro de Deus, e sabendo que Ele deu a sua vida, Ele derramou o seu sangue para nos purificar e nos limpar. Nós não podemos fazer desse sacrifício em vão. É por isso que nós não podemos viver de qualquer forma. Precisamos viver o Evangelho integralmente, intensamente. Nós não sabemos o dia da nossa partida. Às vezes tem cristãos, queridos, que vivem a sua vida como se Jesus nunca fosse voltar. Nessa noite nós louvamos a Deus e falamos que Ele vem, Ele vem. Mas às vezes nós estamos numa agitação, nós estamos correndo de um lado para outro, e aí ouvimos o Senhor falar da calmaria que Ele quer que haja em nós, para que possamos aquietar o nosso coração e ouvir a sua voz, e saber que Ele tem coisas maravilhosas para cada um de nós. Mas além dessa primeira revelação, queridos, nesse versículo há uma segunda revelação que nos ajudará a acreditar em Romanos 8:28, é que Deus tem um propósito para aqueles a quem Ele chama. Eu sei que algumas coisas da vida parecem inexplicáveis. Por que uma enxurrada destrói uma casa e deixa outra intocada? Eu acho que vocês já viram um tipo do testemunho, quando um avião caiu, e aí a pessoa... Todo mundo morreu, com exceção de uma pessoa. E aí a pessoa diz assim, graças a Deus, né? Deus olhou para a minha vida. Opa! E não olhou para os outros? Meio estranho. Será que foram os meus olhos? Queridos, às vezes nós pensamos, por que um irmão se destaca tanto, enquanto que o outro luta toda a sua vida por um lugar ao sol? Por que um tumor volta, quando o médico disse que tudo estava curado? Por que, queridos, que esse tipo de sofrimento nos alcança? A lista de tais perguntas parece interminável, mas vistos isso de forma isolada, esses problemas parecem não ter sentido algum. Será que há um propósito numa doença terminal que teima em voltar? Será que há propósito diante de um filho que é bem sucedido e o outro que sofre? Queridos,
Se há propósito por trás destas tragédias, nós não podemos vê-los. Mas a palavra de Deus diz que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. O nosso amor por Deus decorre do seu soberano chamado. Foi Deus que nos chamou, foi Deus que nos amou primeiro, mesmo quando estávamos no lamaçal, mesmo quando estávamos afastados, foi Ele que nos envolveu com laços de amor, e nos colocou na rocha, nos limpou de todo pecado, nos purificou no sangue do seu Filho. Esse é um ato de amor. Talvez nós não entendamos por que isso aconteceu comigo. A única coisa que eu sei é que eu não sou merecedor, mas apesar de eu não ser merecedor, eu sei que Ele muito me ama. Como você pode saber se Deus o chamou? Porque se você ouviu o Evangelho de Cristo, o Evangelho que diz que Ele morreu pelos pecadores e você é um pecador, se Deus ofereceu o seu perdão para você, se Deus te ofereceu a vida eterna, se Deus te deu a esperança de uma nova vida, se você veio a Jesus, se Deus mudou o seu coração, se antes você não amava a Deus, mas agora você passa a amá-lo, você foi chamado por Deus. E o seu chamado aconteceu de acordo com o propósito de Deus para a sua vida. E aí eu quero dizer para você claramente, amados, às vezes a gente tem a ideia de que as pessoas, os pecadores, eles frustram o propósito de Deus. Não, ninguém frustra o propósito de Deus. Lá no Salmo 33, versos 10 a 11 diz: o Senhor desfaz os planos das nações e frustra os propósitos dos povos, mas os planos do Senhor permanecem para sempre, os propósitos do seu coração por todas as gerações. Ninguém frustra o propósito de Deus para a tua vida. Aquilo que Deus determinou e estabeleceu, ninguém vai poder impedir de ser concretizado, porque é bênção de Deus para a tua vida, é bênção de Deus para a minha vida. Ao invés das pessoas pecadoras frustrarem o propósito de Deus, é Deus que frustra os propósitos delas. Além disso, queridos, os nossos pecados, os meus pecados, os seus pecados, mesmo como crentes regenerados, porque nós continuamos pecando, os nossos pecados não podem frustrar o propósito final de Deus ser glorificado através da nossa salvação. O inimigo vai procurar de todas as formas, mas ele é um vencido. A morte vai tentar de todas as formas abalar o teu coração, mas o salmista diz: ó morte, onde está a tua vitória? Ela já foi derrotada na cruz do Calvário, porque Cristo ressuscitou. Então nada, nem ninguém frustra os propósitos de Deus. E aí você poderia perguntar: pastor, qual é o propósito para o qual Deus está agindo em todas as coisas? Por que que aqui Paulo diz que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, de acordo com o propósito que Ele tem para essas pessoas? Que propósito é esse? Que bem maior é esse? Queridos, a resposta, o propósito de Deus é nos fazer como Jesus. Esse é o maior propósito de Deus na nossa vida. Não é que você possa construir um império econômico. Amém, se você fizer isso, abençoe a igreja, abençoe os mais humildes. O desejo, o propósito de Deus não é que você seja alguém de destaque na sociedade, seja um expoente na alta sociedade. Amém, se você for assim, tiver destaque, que você possa influenciar, os nossos líderes, os nossos governantes, glória a Deus. Mas o maior propósito de Deus, queridos, é que você e eu sejamos parecidos com Jesus, possamos ser santo como Ele é santo. Esse é o desejo do Senhor para as nossas vidas. Muitas vezes, queridos, essa promessa ela foi banalizada. Por exemplo, alguém pode estar dirigindo na estrada e um pneu estourar, e a pessoa dizer: muito bem, a Bíblia diz que Deus age em todas as coisas para o bem. Talvez haja uma promoção de pneus, por isso eu ter perdido um pneu na viagem. Não é nada disso.
O que na verdade a gente precisa entender, queridos, é que o propósito de Deus não é simplesmente a gente ter uma dificuldade, uma perda, um sofrimento, não, é a gente poder, apesar de tudo isso, buscar viver de acordo com a vontade do Senhor para as nossas vidas, é a gente poder contemplar um propósito maior, de sermos iguais a Cristo, de buscarmos a estatura do varão perfeito. Nós podemos passar por muitos perigos nessa vida, labutas e armadilhas, mas um dia, nós seremos como o Senhor. Esse corpo corruptível será transformado num corpo incorruptível. Um dia, estaremos na presença do nosso Deus. Esse é o maior alento que nós temos enquanto igreja, essa é a maior esperança, é saber que tudo isso aqui vai passar, tudo isso aqui tem o seu tempo determinado, como diz lá em Eclesiastes 3, há tempo para todas as coisas, isso vai passar. Não imaginem, não pensem, que esse rostinho bonito que está aqui, daqui a 50 anos não vai aparecer alguma ruga. Acredito que sim, se Jesus não voltar antes. Mas eu entendo, queridos, que assim como o tempo traz as suas marcas, ou vai trazer um dia no meu rosto, né, e no seu, claro, apesar das marcas do tempo, apesar das dores que nós vamos sofrer, perdas, lutas que vamos passar, lembre-se, Deus age em todas as coisas, para o bem daqueles que o amam, daqueles que amam a Deus. Que você seja um apaixonado pelo Senhor, que você o ame todos os dias, não apenas nos domingos, nos dias de culto, não apenas naquelas reuniões da igreja, mas que você possa lembrar-se do Senhor em todos os momentos, e quando o inimigo bater à sua porta, sussurrar ao seu ouvido, dizendo mentiras, Deus te disse isso? Não, faz assim não. Ele fez isso com o primeiro casal, e eles caíram. Esse é o objetivo dele, de Satanás, te derrubar, mas que você possa permanecer firmado na rocha que é Jesus, porque Ele tem um propósito maior para você e para mim, é sermos parecidos com Jesus, e um dia estarmos todos juntos, participando das bodas do Cordeiro. Eu não sei como está a sua vida, eu não sei como você chegou nessa noite, eu não sei como você está aí na sua casa, através do YouTube, ouvindo essa mensagem, mas eu quero te dizer nessa noite, que Deus tem um propósito na tua vida, que Deus te ama, e Ele deseja o teu amor, Ele espera que você se aproxime, se achegue, o confesse como Senhor e Salvador. Há entre nós alguém que ainda não tenha tomado essa decisão, alguém que precisa urgentemente, não ser membro da Gileade do José Walter. Se você desejar para fazê-lo, glória a Deus, será uma alegria para cada um de nós. Mas o convite do Senhor nessa noite para você, é você dar um passo em direção a Jesus. Há entre nós alguém que ainda não confessou e deseja fazer isso nessa noite? Se você ouviu a palavra de Deus e sabe que Deus age na tua vida, o fato de você vir nesta noite a esta igreja, o fato de você estar assistindo essa mensagem através do YouTube, não foi uma coisa aleatória, não foi algo determinado pelas estrelas, não foi o universo que tramou tudo isso para que acontecesse assim, foi o Criador do universo, foi aquele que fez as estrelas, foi aquele que o seu Espírito sussurrou ao teu Espírito, para que você estivesse aqui nessa noite, participando dessa celebração. Feche os seus olhos e vamos orar ao Senhor, em nome de Jesus. Pai querido e amado, Deus Todo-Poderoso, Senhor, eu quero te louvar, te agradecer, ó Deus, porque a tua palavra é verdadeira, e quando diz que o Senhor age em todas as coisas, Senhor, eu quero te louvar, porque eu sei que o meu Redentor vive,
E apesar dos problemas, das lutas, das adversidades que qualquer um de nós pode atravessar, o Senhor está sempre conosco, não nos desampara. Obrigado, meu Deus, pelo privilégio de te servir. Obrigado, Senhor, pela alegria de estar na tua casa, na tua presença. Obrigado, meu Deus, porque reconheço, eu não sou merecedor, mas tu muito me amaste. Obrigado, meu Pai. Que a tua bênção, Senhor, seja com cada um dos teus filhos e filhas que aqui estão na Gileade do José Walter, com aqueles que estão nos seus lares acompanhando essa transmissão. Ó Deus, e também com aqueles que posteriormente assistirão, Senhor, essa mensagem. Ó Pai, que teu Espírito possa falar com cada um de nós e nos trazer a tua paz. Em nome de Jesus Cristo. Amém e amém.